A gente vai dar sequência aqui, né, seguindo aí o roteiro da missão, nas reflexões aí sobre a aplicação e a aparição, né, sobre os feitos da vida de Jesus. E é interessante a gente iniciar essa exposição e até mesmo as nossas reflexões sobre a vida de Jesus pensando na construção do enredo das Escrituras. É muito importante porque a gente tem o hábito de ler os textos bíblicos e olhar para aquilo ali e ficar naquilo ali, né? E aí, por exemplo, quando a gente lê os evangelhos e depois a gente vai ler o Pentateuco, a gente fica encantado com como aquilo direciona o que acontece lá na frente, né? Então, tudo aqui tem caminhado para que o cuidado, a proteção e o zelo de Deus para com o seu povo seja narrado por toda a história, né? A gente vê isso. E essa história é uma história de redenção. Desde o início é a história da redenção que está sendo escrita, né? Onde Deus, aí, por meio do seu Filho, Ele nos leva a uma compreensão máxima da sua própria revelação, que é o próprio Cristo, né? A gente sabe que Cristo, Ele é o máximo, é a revelação máxima de Deus, né? Como bem fala o escritor de Hebreus lá no capítulo 1, né? Se tratando da revelação aí contínua de Deus, que falou por meio dos pais, que falou por meio dos profetas e que agora se revela por meio do Filho, né? O próprio Cristo. Então, em resumo, Cristo, Ele é a causa, Ele é o meio e Ele é o destino pelo qual Deus nos reajustou a Ele, ao Pai. E essa história de redenção, ela também é uma história de discipulado, é uma história de caminhada cristã, é uma história de perseverança e também de consciência de uma natureza, certo? Então nós vamos ver no Evangelho de Mateus 5 grandes blocos de ensino de Jesus, e hoje nós vamos introduzir aí o primeiro desses blocos. Queria que você abrisse sua Bíblia aí em Mateus capítulo 5, do 1 ao 16 a gente vai ler. É o famoso Sermão do Monte, Sermão da Montanha, né? O início aí. Mateus capítulo 5, a gente vai ler hoje do 1 ao 16. Todo mundo achou, gente? O texto fala o seguinte: certo dia, quando Jesus viu que as multidões se ajuntavam, subiu à encosta do monte e ali sentou-se. Seus discípulos se reuniram ao redor e ele começou a ensiná-los. Felizes os pobres de espírito, pois o reino dos céus lhe pertence. Felizes os que choram, pois serão consolados. Felizes os humildes, pois herdarão a terra. Felizes os que têm fome e sede de justiça, pois serão saciados. Felizes os misericordiosos, pois serão tratados com misericórdia. Felizes os que têm coração puro, pois verão a Deus. Felizes os que promovem a paz, pois serão chamados filhos de Deus. Felizes os perseguidos por causa da justiça, pois o reino dos céus lhes pertence. Felizes são vocês quando por minha causa sofrerem zombaria e perseguição, e quando outros, mentindo, disserem todo tipo de maldade a seu respeito. Alegrem-se e exultem, porque uma grande recompensa os espera no céu. E lembre-se de que os antigos profetas foram perseguidos da mesma forma. Vocês são o sal da terra. Mas se o sal perder o sabor, para que servirá? É possível torná-lo salgado outra vez? Será jogado fora e pisado pelos que passam, pois já não serve para nada. Vocês são a luz do mundo. É impossível esconder uma cidade construída no alto de um monte. Não faz sentido acender uma lâmpada e depois colocá-la sob um cesto. Pelo contrário, ela é colocada num pedestal, de onde ilumina todos que estão na casa. Da mesma forma, suas boas obras devem brilhar, para que todos as vejam e louvem seu Pai que está no céu. Vamos orar, gente. Deus, muito obrigado por essa manhã, obrigado pela leitura da Tua Palavra.
Te peço que o Senhor abra o nosso entendimento, que a revelação da Tua Escritura possa adentrar, Pai, a nossa mente e possa trazer uma aplicação necessária, Deus, para o exercício da nossa vida. No nome de Jesus, amém. Gente, nós acabamos de ler aqui, né, o início aí do famoso Sermão do Monte. E a primeira observação que nós podemos fazer aqui desse texto é que Jesus está direcionando essa fala, esse ensino, a discípulos, né, aos seus discípulos ali. O cenário é o seguinte: a essa altura aí do campeonato, Jesus ele já tinha iniciado o processo da sua revelação messiânica. A gente sabe muito bem que Jesus poderia muito bem chegar ali e falar assim: olha, eu sou o Messias prometido. Ponto, acabou a história, já resolveu o problema e pronto. Mas não, Jesus ele tem uma caminhada nessa revelação que ele vai aos poucos se revelando. E você percebe que toda vez que Jesus ele faz alguma coisa, ele expulsa um demônio, ele cura alguém, ele fala assim: ó, não fala pra ninguém. Vai lá e fica, ó, caladinho. Por quê? Porque Jesus ele tem zelo pelo ministério, pela revelação que ele carrega. Então a gente já tem visto aqui que Jesus ele iniciou esse processo da sua revelação como Messias. Ele já tinha falado da chegada de um reino, né? Jesus falou da chegada de um reino, e esse é o primeiro grande aspecto contracultural que a gente consegue ver na história do ministério de Jesus. É um paradoxo aí que Jesus faz. Por quê? Jesus está anunciando um reino visível que contraria toda a realidade de um reino existente, né? Nesse reinado não tem grandes impérios, nesse reinado não tem as carruagens, não tem ali Jesus com as roupas ali, ó, comprada lá no shopping. Jesus chega com as roupas do Oiapoque, aquela coisa mais simples, a sandalinha ali bem humilde, anunciando um reino. Então isso é um aspecto contracultural. Imagina as pessoas assim: cadê, mano? Jesus disse que tem um reinado aí, o cara chegou, disse que o reino de Deus está ali, está próximo, está sendo implantado ali de alguma forma, mas a gente não está vendo. A gente está vendo um cara simples, que está por aí. Então, isso é a primeira grande coisa que a gente consegue observar assim e que traz uma profundidade para a gente. Principalmente quando a gente vai aplicar essas ideias do reino de Deus na nossa vida. Nós temos a mania, gente, de achar que o sobrenatural, o extraordinário, são coisas absurdas. Então, quando a gente fala alguns conceitos, eles se perderam na vida cristã. A gente fala assim: nós vamos povoar a terra, nós somos os herdeiros de Deus. Aí a gente fica: caraca, Deus é ricão, a gente vai agora, tudo isso daqui é nosso e tal. A gente tem um olhar extraordinário que foge total da realidade. Então, é interessante a gente pensar que quando Jesus ele começa a sua revelação e ele começa falando de um reinado, ele está falando de um reinado que não tem nada a ver com aquilo que as pessoas estão achando que é um reinado. Não tem nada de ouro. Não tem nada surpreendente no aspecto físico. O que é surpreendente de Deus, que é surpreendente para nós, no caso, é natural para Deus, em Jesus. Entendeu? Então, o Messias ali prometido, que já tem se revelado, o Cristo, ele não tem nem moradia própria. Ele fica na casa dos amigos. Ele tem um lugar ali de passagem, onde ele fica ali, ó, onde tem o cara, tem a sogra, tem... Imagina aí, a gente que quando a gente vai para casa de alguém, a gente fica todo assim, né? Cuidadoso, porque você tá como um visitante ali, você tem que ficar atento ali. O Messias, o cara que está revelando ali, está trazendo uma ideia de reinado, ele não tem uma moradia própria. Entendeu? Isso é algo, no aspecto social, para nós hoje, absurdo. Não tem como você falar, por exemplo, de prosperidade num contexto do que a gente vive hoje e não imaginar dinheiro. Mas o mínimo do mínimo da prosperidade é o dinheiro. Então imagina aí, o reinado que não tem nada a ver com o reinado de prosperidade financeira, de riquezas, de bens, de estruturas, de nada disso.
É isso que Jesus começa a fazer, né? E o interessante também é que ele, anunciando esse reinado, ainda estava chamando pessoas para participar de tudo isso. Isso é mais bizarro ainda, né? O que você pensaria se você recebesse uma proposta dessa? Chega um cara, um rei, anunciando um reinado, e ele te faz uma proposta para caminhar com esse dentro desse conceito de reinado. Qual que seria aí a sua reação diante dessa proposta aí, né? Participar de um reinado aí sem visibilidade, uma proposta aí que fecha empresa, né? Porque Jesus fechou a empresa. Jesus faliu uma empresa de pesca. Jesus chega para empresários, os caras que tiram o recurso ali, que leva para sua casa, da pesca, e ele fala assim: olha, gente, vamos pescar homens. Imagina a mentalidade daqueles caras. Como assim? Vou pescar homem? Será que dá mais grana do que pescar peixe? Vamos pensar aqui se vale a pena essa proposta. Entendeu? Esse é o reino de Deus. Esse é o Evangelho. O Evangelho é assim. Às vezes a gente se frustra porque a gente cria uma ideia do Evangelho. A gente cria uma ideia do que é a vida cristã. E a gente se frustra mesmo, porque olha, se você quiser ser rico, você não precisa ser crente. Você só precisa ser esforçado para trabalhar. Só isso. Entendeu? Então a proposta de Jesus não é uma proposta agradável. Vamos ali pescar, gente. Os caras pescam peixe, pescam muito peixe. Tem uma empresa, uma sociedade ali acontecendo. Os caras vivem daquilo ali, sustentam as suas famílias através daquilo ali e agora estão sendo chamados para pescar homens. Então a realidade é que Jesus ele faliu aquela empresa para a glória de Deus, né? E aí imagina aí, gente, se Jesus te fizesse uma intimação dessa daí, né, para falir a sua empresa, qual que seria aí a sua reação? Jesus te chamando: olha, vem cá, vou falir sua empresa. Você iria alegre? Como que seria isso daí, hein? Ah, vou, ó, isso é de Deus demais, vou falir minha empresa. Tipo assim, destrua sua empresa para a glória de Deus, né? Então, tudo isso daqui, gente, é o cenário que está acontecendo, né? E é um desafio a gente pensar sobre as implicações que o chamado do Evangelho nos propõe, né? E agora Jesus, depois de já ter começado a obter até alguma fama, que ele está caminhando por aí, mesmo com as possíveis desconfianças, né? Já tem uns fariseus ali, os caras ali, ó, de trás da porta ali, ó, só observando Jesus por onde ele passa, para saber o que Jesus está fazendo, mas Jesus está obtendo alguma fama, mesmo com essa desconfiança. Agora ele sobe em um monte, e os discípulos o cercam. E aí ele desenvolve o seu primeiro momento de discipulado aqui para os primeiros discípulos, né? Esse é um momento talvez muito importante, muito mais importante do que aquela subida de Jesus no monte de novo para enviar os apóstolos, é essa chamada para o discipulado. Porque imagina aí, Jesus não envia quem ele não chamou para discipular, entendeu? Ele só envia quem ele discipulou. Então esse aqui é o momento central da vida dos discípulos, é o momento primário, entendeu? É o momento ali onde eles vão ouvir Jesus ensinando pela primeira vez para eles, dando direção para o que vai ser a vida deles ali. E Jesus, ele começa esse ensino aqui usando características, gente, fundamentais para a aplicação de quem está ali aparentemente se metendo em uma furada, né? Gente, se não é pelo convencimento do Espírito, não tem como esses homens aqui, ó, quererem ouvir alguma coisa de alguém que acabou de fazer uma proposta indecente para eles. Não tem como, é o Espírito Santo. Assim como a salvação, é o Espírito Santo. Porque a gente é tão visual que aí a gente fala assim: olha, cara, se converte ao Evangelho, vai falar, mas por quê? Para você ter a salvação. Só isso. Tipo assim, parece que o máximo da vida é mínimo para nós.
Mas só isso a salvação? Mas cadê os bens? Cadê isso? Cadê aquilo? Não, é a salvação mesmo em Cristo. Quer prosperidade maior, gente, do que reinar com Cristo em toda a eternidade? Tem coisa mais interessante do que isso? Todo o restante é passageiro. Então fechar uma empresa, quebrar ali uma empresa, é nada, entendeu? Então assim, é pelo Espírito Santo aqui que convence esses homens, né, a ouvirem de Jesus. Só que as coisas aqui, elas se aprofundam ainda mais, né? Porque Jesus, ele usa do conceito da alegria. Jesus, ele usa um conceito da felicidade. Ele usa um conceito de bem-aventurança. Você vai ver aí no texto, algumas Bíblias vão ter o termo felizes e em outros termos, em outras versões vai ter bem-aventurados. Então esse é o conceito aqui da fala de Jesus. É a alegria, é a felicidade e é a bem-aventurança. Para começar, Jesus está usando isso aqui para começar a falar de uma caminhada cheia de espinhos. Gente, o Evangelho, ele é para os fortes, realmente. Porque não tem como você falar de uma caminhada cheia de espinhos, iniciando essa caminhada falando de alegria, falando de felicidade, falando de bem-aventurança. Isso não faz sentido. Faz sentido você falar assim, irmão, você vai sofrer que só, mas fica alegre. Fica alegre mesmo. O cara vai olhar assim, o que esse cara tá falando, velho? Não faz sentido nenhum, entendeu? E esse é o Evangelho. E essa felicidade que Jesus ele está propondo, ela não é simplesmente o que se expressa por um sorriso. Não é essa felicidade de que você olha pro cara, o cara tá rindo. Isso não diz nada sobre felicidade. Não diz nada sobre felicidade. Um sorriso não expressa a totalidade de um sentimento de felicidade. Porque você pode muito bem estar passando por altos problemas, você está sorrindo ali, porque simplesmente você não quer que a pessoa chegue e fale assim, ei cara, tá tudo bem? É ou não é? Aí tá, eu não quero papo, então vou logo abrir um sorriso aqui, porque aí não tem como o cara pensar que eu tô mal, né? Então o cara vai pensar que eu tô bem e fica aí tudo certo. Entendeu? Então não é isso, não é simplesmente o que se expressa por um sorriso. Ela é mais do que um estado emocional. Essa alegria, essa felicidade que Jesus está propondo aqui, ela aponta para um estado espiritual, certo? É uma alegria, uma felicidade que é mais do que emocional, ela é espiritual, que ela é baseada na aprovação de Deus. Deus ele está aprovando ali e antecipa um destino de felicidade. Ele tá aprovando que você vai passar de felicidade. Isso aqui, gente, é que nem a fé. No sentido mais simples da fé. O que é fé? Você vai crer em algo que você não vê. Isso é absurdo. Não faz sentido. O que Jesus está propondo aqui é você ser feliz por algo que você não sabe se vai dar certo. Algo que vai ser dificultoso. Então, a alegria final, ela já é construída no início. Entendeu? Você só é feliz na realização de algo quando você foi feliz em assumir aquele processo. Então, tipo assim, eu vou casar. Vou casar aqui, vou escolher uma mulher aqui e vou casar. Se você não estiver feliz naquilo, você nunca vai ser feliz. Não vai ser a felicidade da construção depois que vai fazer algo. Mas é aquilo que você assumiu. É o que eu acabei de falar aqui, ó. É a aprovação de Deus que vai antecipar o destino de felicidade. É isso que Jesus está propondo aqui. Jesus tá falando de uma caminhada. E ele já está falando que feliz é aquele que caminhar. Que trilhar esse caminho. Que passar por todas essas dificuldades. Porque a felicidade, ela não é o final. Ela não é a materialização concreta ali do que se tornou visível. Mas é você sonhar com algo que você não viu e já está feliz. Quem é pai aqui sabe disso. Você fica feliz em saber que a sua esposa está grávida, sendo que você não está vendo nem o menino e nem a barriga ainda.
Descobriu hoje, está grávida. É a maior alegria do mundo. Você não está vendo nada. Eu me lembro quando a Ciane ficou grávida e eu... Nossa, que loucura, que alegria. A gente foi lá fazer o exame. Aí o cara mostrou lá. Nem lá ele estava ainda. Eu falei, ó, o saco gestacional está aqui já. Mas ele não está não. Ou seja, eu estava alegre, mesmo sem ver meu filho. Nada, não tinha nada ali que me desse a certeza assim, meu filho está aí. Essa é a alegria que Jesus está propondo. É uma alegria que não depende daquilo que é concreto. Certo? Não é concreto. É a mesma forma do nosso relacionamento com Deus. Quem é que vê Deus, gente? Alguém viu Deus? A gente ama, a gente chora por algo que a gente não viu. Tá entendendo os conceitos? A fé, a alegria, a confiança, a esperança. Esperar em algo que você não vê, mas você tem a certeza. É isso que Jesus está falando aqui. Então Jesus ele usa aqui 9 aspectos de felicidade, de bem-aventurança, né? Ele começa falando, felizes os pobres de espírito, pois o reino dos céus lhes pertence. Olha que interessante essa primeira característica aqui de felicidade que Jesus apresenta. Isso é interessante porque, na verdade, o ser humano ele só pode encontrar a verdadeira bem-aventurança, a verdadeira alegria, se ele se reconhecer como um pobre de espírito. Se ele reconhecer que ele é humilde. Essa palavra pobre e humilde não tem nada a ver com o aspecto social que a gente imagina. Mas é uma consciência de uma natureza. O que é a consciência de uma natureza? Eu sei que eu sou fraco. Isso é pobreza. Isso é você reconhecer que você é pobre de espírito. Eu sei que eu sou limitado. Eu sei que eu sou deficiente no meu caráter. Eu sei que muitas coisas em mim não revelam aquilo que Cristo é. Quando você fala que você sabe, quando você reconhece, você assume uma pobreza. Você assume ali uma humildade. É disso que o texto fala, felizes os pobres de espírito. Quem são esses pobres? Aqueles que reconhecem as suas fraquezas, as suas limitações, as suas deficiências, a sua incapacidade de vencer o pecado por conta própria. É ou não é? Ninguém é super-homem. Ah, eu venço o pecado. Vai lá, irmão. Vai lá. Vai na fé, que a lenhada é grande. Entendeu? É quando a gente reconhece isso. Quando a gente deposita toda a nossa confiança em Cristo, porque a gente sabe que por nós não somos capazes, que nós somos realmente limitados. Jesus está propondo que na caminhada cristã de um verdadeiro discípulo aqui, é necessário confiar nele e jamais na sua própria força. Jamais na sua própria capacidade. Jamais. Quando você se achar capaz de alguma coisa, lembre-se disso. Felizes são os pobres de espírito. Felizes são os humildes. Porque o reino de Deus, o reino dos céus, pertencem a esses. O cara, eu venço o pecado sozinho. O reino de Deus não pertence a você. Sem falar que você, em 2 tempos, já vai se frustrar com a sua própria afirmação. Entendeu? Então, é isso que Jesus está propondo aqui para a caminhada de um verdadeiro discípulo. Confiar nele e jamais confiar na sua própria capacidade. Foi como Paulo fala lá em Romanos, né, capítulo 3. Todos pecaram. Se todos pecaram, quem é que pode lutar contra o pecado sozinho? Todos pecaram, estão distantes da glória de Deus. Não há força humana que leve esse indivíduo a Deus por conta própria. Tudo isso é uma atração da graça de Deus. É a graça de Deus que convence o homem a caminhar em direção a essa graça que é irresistível. Entendeu? Então, não há. E Jesus ele vai seguindo aqui, ó, o filme narrativo aqui de Jesus, ó. Depois ele fala, felizes os que choram, pois serão consolados.
Primeiro ele fala que felizes são os pobres de espírito. E agora ele está dizendo, felizes são os que choram. Jesus ele está trazendo características de pessoas fracassadas no nosso olhar. É ou não é? Imagina aí, você fala assim, feliz é os caras que choram. Eu falo, que é isso, velho? Que conversa é essa? Felizes são os pobres de espírito. Sai pra lá, isso aí é teologia da pobreza. Não, isso aí não pode ser, não. Jesus ele está trazendo conceitos aqui maravilhosos para confundir ou transformar realmente o nosso entendimento. Felizes os que choram. Então, aqueles que reconhecem que são pobres de espírito, que são incapazes de buscar a Deus aí por conta própria, são bem-aventurados quando choram. Olha que doido. São bem-aventurados quando choram, mas Jesus ele não está tratando aqui de um choro qualquer. Senão daqui a pouco está todo mundo chorando aí o tempo todo, porque Jesus disse que bem-aventurados são esses que choram. Isso é muito importante para nós. Jesus ele está apontando para um choro por causa do pecado. Qual foi a última vez que você chorou por causa do pecado? Não do outro, o seu. Qual foi a última vez que você se debruçou ali, ó, perante a santidade de Deus e chorou por causa do seu pecado? Mas não é um choro simplesmente de remorso, gente. É um choro de lamento, sabe por quê? Por ferir a santidade de Deus. Quando foi a última vez que a gente fez isso? Jesus está dizendo que felizes são os que reconhecem que são falhos, que são limitados e que choram por causa do seu pecado. Esses que choram por causa do seu pecado, eles choram porque eles estão diante de um Deus grandioso, soberano, fora da nossa compreensão humana, em santidade. Quantas vezes nós já paramos para pensar sobre isso? O choro pelo nosso pecado, né? Então é isso que Jesus está tratando aqui. É o pecado que deve causar choro. Mas não é um choro que amanhã você já está querendo chorar de novo, porque acha que não, é só pecar, chora e pronto. Peca, chora, peca, chora, peca, chora. E por aí vai. Jesus disse que tem que chorar. Não é isso. É um choro que te leva a uma profunda reflexão, a um profundo arrependimento. Essa foi a primeira mensagem de Jesus. Arrependam-se. Arrependam-se. E agora ele está falando, chorem por causa do pecado. Chorem em arrependimento por causa do pecado. O pecado, então, ele deve causar choro. Porque é necessário que nós tratemos o pecado com radicalidade. Essa palavra radical aí, né, está totalmente deturpada. A gente quer ser radical na adoração, a gente quer ser radical lá na rua, né? Quando a gente é missionário urbano, mas para lutar contra o pecado, aí é que a gente precisa de radicalidade. Para a gente lutar para ter uma vida diante de Deus, aí é que a gente precisa de radicalidade. E é isso que a gente está entendendo aqui. Então, chorar pelos nossos pecados é assumir uma luta, é assumir um arrependimento, né? E Jesus garante, olha o que é mais interessante, Jesus ele garante que esses serão consolados. Essa é a esperança. Não é simplesmente que você vai chorar. A esperança é que há solução para o seu pecado que você se arrepende. Qual que é a esperança para isso? O consolo de Deus. Jesus está garantindo, esses serão consolados. Em outras palavras, esses serão perdoados. Só que só há perdão quando há arrependimento. Entendeu? E aí Jesus segue, felizes os humildes, pois herdarão a terra. Na sua palavra aí pode ter a palavra mansos, né? Os mansos, bem-aventurados os mansos. E está correta, né? Não tem diferença não, essa associação aí está correta, porque o texto aqui está tratando de uma mansidão espiritual. É uma mansidão espiritual que, na verdade, é uma postura de humildade
e submissão a Deus. Então, felizes os humildes, os mansos espirituais, que se posicionam em submissão e humildade em relação a Deus. O próprio Jesus, gente, ele é o grande exemplo de mansidão. O que ele fala? Aprendei de mim, porque eu sou manso. Olha como ele abrange. Ele é manso e humilde. A gente está usando duas palavras para o mesmo conceito. Ele diz que ele é manso e ele é humilde. Ele está falando que nós devemos aprender dele. E aí dentro do contexto bíblico, essa submissão, que é fruto de uma humildade, de mansidão, ela sempre aponta para uma relação de escravo e senhor. Você sempre vai ver humildade e submissão, é o escravo e é o senhor. O cara que é escravo, ele se submete ao seu senhor, né? A gente vai ver isso. Então Jesus, ele eleva o nível dessa compreensão. Jesus é sinistro, ele eleva essa ideia de escravo e senhor. Por quê? Porque mesmo ele não sendo escravo, Jesus não é escravo, ele se submeteu em tudo ao seu Pai. O texto lá profético lá de Isaías, né? Vai relatar lá que na crucificação, em nada Jesus reclamou. Quem se submete não reclama. Por quê? Porque sabe o que tem que fazer. Quem reclama não se submete. Vai varrer ali o chão ali, diácono. O cara vai resmungando. Irmão, nem vá não. Não vá não, você não está adorando a Deus não. Se a gente não compreender que aquilo é adoração, a gente vai resmungar. E não vai dar certo, não vai funcionar. Então, Jesus em nada, ele foi fiel em tudo. Ele foi submisso, ele foi humilde, ele foi manso até o final, na crucificação, né? E a promessa aqui de Jesus aos que forem assim, manso, né, humilde, é o cumprimento lá da promessa feita a Abraão. Lembra? Herdar a terra. O que o texto fala aqui, gente? Felizes os humildes, pois herdarão a terra. Isso é muito profundo, né? Paulo vai chamar Abraão, acho que é lá em Romanos, de herdeiro do mundo. Olha que doido isso. Abraão foi identificado por Paulo como herdeiro do mundo, por causa da promessa. E Jesus está falando, felizes são os mansos, os humildes, porque esses herdarão a terra, né? E aí ele segue, felizes os que têm fome e sede de justiça, pois serão saciados. Isso que Jesus está falando aqui, gente, deve ser encarado com muita importância aí para os discípulos. Essa fala de Jesus aqui, os discípulos têm que se atentar muito para o que ele está falando. Jesus está falando de uma justiça aqui que provém de Deus. É uma justiça que provém de Deus. A gente tem uma dificuldade de raciocinar sobre justiça. Sabe por quê? Porque justiça para nós é vingança. É ou não é? Quando o cara fala assim, ó, fulano matou o outro. Aí a galera vem e mata esse cara que matou o outro. A gente fala, é justiça. Isso não é justiça. Isso é vingança. A justiça foi feita. Te bate assim, ó, fica feliz, né? Comemora, a justiça foi feita. Ainda fala assim, ó, a justiça de Deus foi feita. Porque o cara que matou o outro, veio o outro e vingou e matou também. E a gente chama tudo isso de justiça. É ou não é? Essa é a nossa compreensão de justiça. Mas Jesus está falando de uma justiça que provém de Deus. Não é a justiça humana. É a compreensão do que é a vontade de Deus. A gente fala assim, ah, mas é muito absurdo. Deus mandou um monte de gente para o inferno. Você que está dizendo isso, gente. Você que está falando isso. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Ah, Jesus salvou pessoas. Jesus matou pessoas lá no... Deus matou pessoas lá no Antigo Testamento. Isso é injusto. A gente sempre vai olhar tudo com o nosso senso de justiça. E isso é muito doido, porque a maior expressão de justiça na Bíblia
é um pai entregando um filho para a morte. Justiça. Ainda mais, o conceito lá é amor justo. Bugou a mente do crente agora. Como é que um pai entrega o filho e aquilo é tido como amor justo? E ainda mais, a maior expressão de justiça na Bíblia, o pai entregando o filho. Tudo isso porque a justiça ela provém de Deus, é a compreensão do que é a vontade de Deus, não é uma confiança em uma justiça própria, entendeu? Isso ao contrário do que o próprio Pedro, que está ouvindo esse sermão aqui de Jesus, fez em algumas situações, né? Pedro está ouvindo aqui, está sendo discipulado aqui. Pedro foi chamado de Satanás por Jesus. Vocês lembram? Por que Pedro foi chamado de Satanás por Jesus? Porque achou injusto a ideia de que Jesus tinha que morrer. Não. E olha que Pedro é tão doido, gente, que olha a audácia de Pedro e a insanidade de Pedro. Ele repreende Jesus. Da mesma forma que Jesus repreendia os demônios, Pedro repreende Jesus. E Jesus chama Pedro de Satanás. Não porque Pedro é Satanás, mas porque ele está sendo movido por o espírito de Satanás. O que é mais interessante disso aí? Quando nós somos movidos pela nossa própria vontade, pelo nosso próprio senso de justiça, nós estamos agindo como Satanás. Entendeu? E é isso que Jesus faz. Então, assim, ó, Pedro ele está ouvindo o sermão e lá na frente ele vai agir por conta própria em relação à justiça. Na outra vez lá, pegou o facão, passou para cima da orelha do cara. Justiça, para ele justiça. Entendeu? E a gente está entendendo justiça aqui como algo que provém de Deus. Entendeu? É algo que provém de Deus. Então Jesus está falando que são felizes aqueles que anseiam profundamente pela justiça de Deus. É a gente alinhar o nosso pensamento e a nossa mente ao que é a justiça de Deus. E não relutar. Ah, mas eu acho que isso é injusto. Quem é você, irmão? Quem somos nós para achar que uma atitude de Deus é injusto? Nós pecamos contra Deus. Nós crucificamos o Filho de Deus. E a gente quer ter senso de justiça. A gente quer falar o que é justo, o que não é perante a justiça de Deus. É sério? Então é isso. Felizes são os que anseiam profundamente pela justiça de Deus. Os que têm fome e sede. Você sabe o que é fome e o que é sede. Jesus está falando isso. Fome e sede por justiça. Não é ir lá pro meio da rua levantar bandeira, né, de partido político, causa social, não é nada disso. Quem nunca viu aí gente usando esse texto aí para tentar justificar ideologia aí? Quem nunca viu? Tem nada a ver. O texto não está falando disso. A justiça não é a justiça pelo menino que morreu lá na favela, não sei o quê. É outra coisa. É a justiça de Deus. Ah, mas é porque o cara foi assassinar não sei o que e tal. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. É a justiça de Deus? A gente tem que analisar o que é a justiça de Deus. E ter fome e sede por essa justiça. E não a nossa própria justiça, né? A nossa justiça, ela não se equipara à justiça de Deus. Não dá, né? Porque ela é carregada de vingança. Sempre a gente vai olhar justiça como vingança. A frase mais incoerente aí dos últimos tempos. Fogo nos racistas. Quem já viu essa frase? Fogo nos racistas. Isso não é justiça, isso é vingança. Você está lutando uma causa, matando outra coisa. Não faz sentido nenhum. Então a gente tem que estar alinhado a nossa mente ao que é a vontade de Deus, para a gente compreender qual que é a justiça de Deus, né? E ele diz que felizes são aqueles que anseiam pela justiça, né? Então nós temos uma certeza nisso, nós seremos saciados, né?
Felizes os misericordiosos, pois serão tratados com misericórdia. A misericórdia é um atributo, né, comunicável de Deus, que Ele compartilha aí com o homem. Deus, Ele foi misericordioso demais com a gente, né? Quando Ele não nos deu o que nós merecíamos. Essa é a misericórdia. A graça é aquilo que nós recebemos sem merecer. E a misericórdia é aquilo que Deus não nos dá e que a gente merecia. Nós merecíamos o inferno. Nós merecíamos a ira de Deus, porque nós estávamos caminhando para isso. A misericórdia de Deus, ela nos tira do lugar que nós merecíamos por causa do nosso pecado. Então é isso que Jesus fala. Felizes são aqueles que, tendo alcançado misericórdia em Deus, tendo reconhecido que as misericórdias do Senhor se renovam todos os dias, que você é alvo dessa misericórdia, agora compartilham, expressam dessa misericórdia. E aí a consequência disso é, quem é misericordioso será tratado com misericórdia, né? Felizes os que têm coração puro, pois verão a Deus. Interessante essa expressão aqui, porque ela caracteriza a essência da vida cristã, né? O alvo final da vida do cristão é ver a Deus, gente. Por que a gente é crente? Por que nós trilhamos uma caminhada cristã? Porque no final de tudo, nós vamos estar diante de Deus. Nós vamos ver a Deus. Esse é o alvo máximo, deve ser o alvo máximo da vida do cristão. Então Jesus está falando de um coração puro que o levará a ver a Deus, né? Biblicamente o coração ele revela um aspecto de personalidade. A gente fala assim, ó, a Bíblia fala assim, ó, não confia no seu coração, porque o seu coração ele é pecaminoso. Jesus mesmo falou assim, o que estraga as coisas, o que corrompe, não é o que entra, mas é o que sai, porque sai do coração, e o coração ele é corrupto. Só que a gente vê um aspecto de personalidade, e não somente um campo de prazeres, né, de afetos, de emoções no coração. Isso significa dizer que a busca por essa pureza, né, do coração deve penetrar em todos os cômodos da nossa vida. A busca da pureza deve adentrar a toda a estrutura da nossa vida, não só o nosso corpo, mas tudo o que diz respeito à nossa vida, nos nossos pensamentos, nas nossas emoções, nas nossas motivações, né? Pelo que faz com que nós fazemos as coisas, né? As nossas motivações. Quem já ouviu aquela frase? Ah, eu tenho Deus no coração. Aí o cara se sente, né? Assim, não, eu tenho Deus no coração. Ponto final. Resolvi o problema da minha vida. Irmão, se ficar só no coração, ali no órgão, se ficar só no coração, não adentrar a toda a realidade da nossa vida, não vai ver a Deus não, irmão. Não vai não. Vai ficar, não, eu tenho Deus no coração. Mas tem na vida? Isso se expande no corpo, na consciência, nas motivações, nas emoções. Senão vai ficar no coração. E aí vai ficar ali, ó, guardado, como um cômodo ali da bagunça da nossa casa. Entendeu? Então a pureza que provém da santidade imutável de Deus deve adentrar em todos os espaços da nossa vida. Essa pureza ela vem de Deus. Deus é que transforma toda a esfera, toda a estrutura aí da nossa vida. Felizes os que promovem a paz, pois serão chamados filhos de Deus. Então felizes os pacificadores, né? Em algumas versões. Essa paz aqui que o texto apresenta, ela se trata de uma paz espiritual. Aqueles que encontraram a paz em Deus e não a paz própria, porque não tem como um ser humano que promove guerra emanar dele uma paz. Essa paz ela vem de Deus. Então aqueles que encontram a paz em Deus, eles conseguem viver em paz primeiro e promover essa paz. Então felizes são os que promovem a paz.
Felizes os perseguidos por causa da justiça, pois o reino dos céus lhes pertence. Felizes são vocês quando por minha causa sofrerem zombaria e perseguição, e quando outros, mentindo, disserem todo tipo de maldade a seu respeito. Alegrem-se e exultem, porque uma grande recompensa os espera no céu. Então Jesus está até apontando aqui para o ministério público, né, dos apóstolos, né, que foram perseguidos, assim como o próprio Jesus, né, e uma perseguição que trouxe a morte. Então a gente percebe o deslocamento aqui do entendimento sobre a justiça bíblica em comparação com a justiça humana, quando dentro desse parâmetro aqui humano, nós lutamos pela justiça depois da morte, né? Nós lutamos pela justiça do fulano que morreu, né? E na Bíblia ela sempre apresenta a morte como justiça. É o contrário. A nossa justiça é pela morte, posterior à morte. A justiça na Bíblia, ela precede a morte, né? Ela tem a própria morte como justiça, né? E aí eu repito, o maior ato de justiça que a gente vê registrado na Bíblia é, na verdade, essa loucura aí para o nosso pensamento racional, que é um pai entregando ali o filho para a morte, né? Por causa aí da corrupção de outras pessoas, que é pior. O filho não tem nada a ver com aquilo, né? Então, a gente vê também Abraão, foi considerado aí o cara da fé, né? O cara que, se quer falar de fé, fala com Abraão, que ia matar o filho, né? E toda aquela situação ali trouxe para ele a imputação de justiça. Eu gosto muito daquele texto ali, de quando Abraão foi levar o filho. E isso é muito profundo. Toda vez que eu reflito sobre esse texto, eu vejo a profundidade. Duas situações naquele texto. A primeira coisa, Abraão está subindo lá com o filho. E o filho fala assim: pai, tô vendo aqui tudo preparado, né? A gente está levando aqui todos os elementos aqui para o sacrifício, mas cadê o cordeiro? E Abraão fala: Deus proverá. Deus proverá o cordeiro. Ele está indo matar o filho, gente. Você consegue entender a fé desse cara? Você consegue entender o que está acontecendo ali? Né? Quando ele está subindo e as pessoas que acompanharam eles ficaram embaixo, ele fala assim para os caras: a gente está indo adorar, mas já a gente volta. Ele está indo matar o filho, gente. Como é que ele está dizendo que já já eles voltam? Eles quem? Se um vai ficar lá. Que doideira é essa? Tá entendendo aí a ideia? Isso é fé, gente. Estou indo adorar. O cordeiro vai ser preparado. Deus vai prover o cordeiro. E nós vamos voltar. Nós vamos voltar. Eu acho que é Tiago fala sobre esse aspecto da imputação de justiça a Abraão. Justiça. Tudo isso, todo esse cenário, o cara preparando o filho, levando para um monte para sacrificar, todo esse cenário aí é reconhecido como justiça. Se não é a intervenção divina ali, Abraão ia passar o facão no filho, gente. Para a glória de Deus. Feliz da vida. Tá vendo como as coisas... A gente tem que entender que a nossa mente ela deve estar alinhada com aquilo que é a vontade de Deus. Porque senão, gente, por exemplo, largar um emprego vai ser um Isaac pesado assim. Deus mandou largar o emprego. Ixi, Maria. Entendeu? A gente tem que estar alinhado com o que é a vontade de Deus. Porque senão a gente não vai conseguir viver uma vida que agrade ao Senhor. Então o reino de Deus pertence a esses, aos perseguidos por causa da justiça, né? Aos Estevão. Lembra de Estevão? Sendo apedrejado, nossa, aquele texto ali, viu?
sendo apedrejado, ele olhando para o céu assim, ó. Vendo o céu aberto lá, ó. E vendo lá Jesus assim, ó. Vem, Estevão. Tô te chamando, cara. Vem. E o cara alegre ali, ó. Pedrada aqui. Galera zombando, mó onda. Paulo lá, né? Se recolhendo as roupinhas ali de Estevão. Entendeu? Felizes são esses. Os Estevão. E aí? Será que a gente tem esse amor todo por Deus, por Jesus, que a gente sempre fala? Ah, eu amo Jesus. Levanta a mão, né? Ah, eu amo tanto Jesus. Mas e aí? Quando vem as pedras? Será que você vai olhar para o céu, você vai pedir socorro? Ou você vai olhar para o céu contemplando o que você está vendo? E falando, esse aqui é o meu lugar, é o meu destino. Você vai ficar, Deus, me socorre, eu não quero morrer não. E aí? O reino de Deus pertence a esse, aos que são perseguidos por causa da justiça de Deus. Não é por causa da sua justiça de militância, não. É a justiça de Deus, da pregação do Evangelho, né? O cara que vai plantar a igreja lá no Sudão, na Síria, igreja subterrânea, e são perseguidos. Justiça de Deus. A gente fica, vamos orar pelos nossos irmãos. Vamos orar, gente, mas é a justiça de Deus. Eles são bem-aventurados, vamos nos alegrar também com os irmãos. Isso é doido, não é? Como assim se alegrar com um irmão que está sendo perseguido? Os caras vão matar eles. Felizes são esses, os perseguidos aí por causa da justiça de Deus. E aí Jesus ele fala mais duas afirmações que são importantes para a gente aqui, ó. Vocês são o sal da terra. A história ela está sendo construída, alicerçada em um fundamento, certo? No Éden, Deus disse a Adão, cuide e cultive desse lugar. Qual que é a ideia do Éden, gente? O Éden foi o primeiro santuário de Deus, físico. Deus fala assim, Adão, cuida e cultiva desse lugar. Tu acha mesmo que Deus está muito preocupado? A preocupação primária de Deus é que Adão cuide das plantinhas que estão ali? É sério que a gente pensa assim, não é? Claro que também. Mas a principal questão de Deus em falar para Adão cuidar e cultivar é porque aquele lugar ali é um santuário. O que é o cultivo? O que é cultivar, gente? O que é cuidar? É você pegar algo que está ali, é igual você pegar uma planta. Vamos pensar no aspecto da planta. Tô uma planta aqui na mão do Everton. Everton, vou viajar, cara. Cuida dessa planta. O que eu tô falando pro Everton? Que quando eu chegar eu quero ver a planta cultivada. Eu quero ver essa planta viva. Eu quero que ela permaneça como ela é. Ou seja, Deus requer de Adão que ele preserve a santidade de Deus que habita naquele lugar, que é o santuário de Deus. Cultive, conserve a santidade de Deus que há nesse lugar. O Éden era um lugar perfeito, era um paraíso, é o primeiro céu. A ideia de céu que nós teremos começou ali. Céu, o cara vacalhou lá, o Adão, aí vem Jesus, reconstrói céu de novo. Entendeu? Essa é a ideia. Então, Adão pecou, quebrou ali o conceito do santuário de Deus, e agora vem Jesus e fala assim para os discípulos, vocês são o sal da terra. Vocês devem conservar algo. O que é que vocês devem conservar? Jesus está falando que os discípulos têm que ficar ali, ó, salgando, dando sabor para as comidas. Não, Jesus está falando de conservar algo. Vocês são os que conservam algo. É isso que Jesus está falando. Então, conserve a santidade de Deus. Discípulo de Jesus, conserve a santidade de Deus. Ah, mas eu estou sendo perseguido. Seja perseguido por causa da justiça. Você será bem-aventurado por causa disso. Mas conserve a santidade de Deus. Adão, ele pecou, não foi porque ele comeu do fruto lá com a Eva. Isso aí é
é o aspecto visível. Ele pecou porque ele não conservou a santidade de Deus que tinha no lugar. Entendeu? Então Jesus está reafirmando o fundamento. A história é uma, gente. Deus ele não muda de ideia no decorrer da história. Ele tem uma história. Ele tem uma aliança. E ele perdura isso até o final. Então ele está reafirmando o fundamento. Vocês são o sal da terra. E outra, ele não está dizendo que os discípulos serão, não. Ele está dizendo que eles são. Vocês já são o sal da terra. Conservem aquilo que é imutável. Certo? E aí a última afirmação de Jesus é: vocês são a luz do mundo. É impossível esconder uma cidade construída no alto de um monte. E a luz, né? A gente sabe muito bem que a luz dentro do conceito aí bíblico, principalmente no Novo Testamento, na sua grande maioria, ela está tratando do conceito de santidade. Luz é santidade. Porque é uma luz que contrasta, palavra difícil, contrasta com as trevas. Né? Essas duas coisas, elas são diferentes. Né? Então a gente vê isso. O apóstolo João, quando ele estava ali no final da vida, lembra lá em Éfeso, já velhinho, chamando todo mundo de filhinhos, né? Ô filhinhos, vem cá. Ele escreveu lá diante de um contexto ali de muita influência negativa a seguinte afirmação, lá no capítulo 1 de 1 João: Deus é luz e nele não há trevas. É isso que João falou lá na primeira carta, lá no capítulo 1. Então, os irmãos lá de Éfeso, eles estavam sendo influenciados ali pela seita dos saduceus, que negavam a possibilidade de que um homem de carne e osso poderia morrer e ressuscitar. Por quê? Porque o homem é pecador. Então não tem como um homem pecador morrer e ressuscitar. A igreja estava sendo influenciada por esse ensino. E vem João e fala assim: Deus é luz e nele não há trevas. O que João está querendo dizer? Deus é santo e nele não há pecado. O que Jesus está dizendo aqui? Vocês são a luz do mundo. Vocês são o sal da terra. Aqueles que conservam algo. Aqueles que conservam a santidade de Deus. Porque vocês são luz. É impossível que uma vida em santidade não traga luz para todos os aspectos da vida. É muito impossível. Uma igreja que conserva a santidade de Deus, e isso em respeito a muitas coisas, ela toca a cidade. Entendeu? A gente vai tentar fazer um monte de coisa na cidade. Se a gente não tem uma vida que aponta para essa luz, para a santidade de Deus, a gente não toca a cidade. Mas a igreja que vive essa realidade, ela toca a cidade. Então a comunidade de discípulos que amam a Deus verdadeiramente, amam a Deus mais do que a própria vida, né? É porque o chamado de Jesus é esse. Ou é esse, ou não tem negócio de romance, não. Ou é amor maior do que a própria vida, ou não é. Esse é o convite aí do Evangelho. Uma comunidade de pessoas que tem essa consciência desse amor a Deus maior do que o amor da própria vida, toca a cidade. Né? Não se pode esconder, o texto diz. É impossível esconder o que está edificado, o que está fundamentado nos valores de Cristo. Amém, gente? Baixe sua cabeça aí. A gente vai orar. Jesus ele apresenta aqui conceitos, né, de uma vida comum. Tudo isso para mostrar que um verdadeiro discípulo ele glorifica a Deus não quando ele faz coisas extraordinárias, mas quando ele está vivendo a vida ali ordinária mesmo, a vida comum.
É reconhecendo aí as suas fraquezas, é chorando pelos pecados, é tendo humildade, é tendo mansidão, é buscando a paz que está em Deus. É por aí. Então, quando nós amarmos a Deus verdadeiramente, a gente não vai nem se importar com as perseguições por causa da justiça. A gente vai falar que nem Paulo. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro.